Olá, galera, sejam todos muito bem-vindos ao nosso Pode Tudo no Lugar, um podcast sobre organização. E hoje a gente tem uma convidada muito especial, a gente vai conversar sobre minimalismo, simplificando a vida dentro da nossa casa. Então hoje, para esse podcast mais que especial, temos uma super convidada, Dadá Ribeiro. Seja muito bem-vinda, Dadá. Obrigada, Cami, maravilhosa. É uma honra estar aqui, uma honra ter recebido esse convite. Muito obrigada. E quando fui estudar um pouquinho sobre você, eu vi que você é neuro-organizer. Isso. Me explica, porque eu trabalho com organização, eu sou personal organizer já há uns anos e eu nunca tinha ouvido falar. Neuro-organizer, conta pra gente. Eu sou personal organizer também, né? O meu início de carreira foi trabalhando nas residências, eu sou especialista em organização de mudanças, inclusive fiz muitas entre Rio de Janeiro e São Paulo. Amo. A minha empresa nos Estados Unidos é de organização residencial. Porém, eu recebi um chamado de me aprofundar mais nas causas, porque as pessoas são desorganizadas, né? Eu sou uma pessoa que me pergunto muito. Então, e aí eu fui estudar no Instituto Americano, né? Que vou falar o traduzido, né? Que é o Instituto para Desorganizações Desafiadoras. Nossa. Pois é, para você ver. Esse instituto tem 35 anos nos Estados Unidos. E é um combo de profissionais, né? Nós temos lá, temos organizers como psiquiatras, psicólogos, inclusive neurologistas, que dão aulas, né, pra gente entender o cérebro e como é que a pessoa se desorganiza, quais são as causas, né? Então, e aí, eu sou inclusive eu sou autodidata em neurociência, vou fazer uma pós-graduação esse ano, inclusive, em neurociência e comportamento, né? E por isso eu sou uma neuro-organizer, porque hoje eu não trabalho mais com a parte residencial, né? Embora eu tenha um curso de organização de armário, que as minhas alunas recebem, né? Quando elas compram mentorias ou atendimentos individuais. O meu trabalho hoje é muito entendendo o cérebro dessa... Eu trabalho com mulheres, tá? Entendendo o cérebro desta mulher e olhando a vida dela, eu consigo entender qual é a melhor estratégia de organização para ela. Então, é uma coisa muito tailor, né? Muito feita para ela. Eu tenho também mentorias em grupo, mas sempre olhando a individualidade de cada uma mesmo dentro do grupo. Quando a gente começa a trabalhar com organização, a gente entende, né, que o buraco, vamos dizer assim, é muito mais embaixo. Muito mais embaixo. Não é simplesmente, eu costumo dizer isso, né? Não é só ir na casa das pessoas, dobrar blusinhas e calça, deixar aquele ambiente organizado e ir embora. Isso. É muito mais profundo. É muito mais. Do que isso, né? É muito mais. Eu tenho umas experiências assim, muito bizarras, né? Eu atendi um casal aqui no Rio uma vez que, gente, eu levei 1 hora antes de começar, eu levei minha equipe, né? E só que quando eu cheguei lá, eles estavam tendo uma discussão muito grande. Entre eles, em relação à organização, porque ela não queria, ele que me contratou, né? Um homem contratou. Ele que contratou. Que é difícil, né? Geralmente isso, a mulher quem entra em contato. né? E aí a questão dele é que ele achava que ela era desorganizada. E eu precisei sentei, tinha uma mesa assim na sala, né? Uma mesa de jantar, e eu sentei e falei assim, vamos conversar um pouquinho. Ficamos 1 hora conversando. E ali eles conseguiram entender a dinâmica entre eles dois. Os dois eram desorganizados, só que ele não conseguia enxergar que ele era desorganizado. Que ele era também. Só via a mulher. Exatamente. E aí ela foi... E ali, aquela mulher... Gente, foi muito interessante, porque ela começou assim, toda encolhidinha, uma mulher bonita, sabe? Uma profissional muito, muito bem posicionada no ramo dela, né? Que eu não vou falar o que é, obviamente. Mas ela estava assim, murchinha, ela estava assim, o cabelo dela não estava lavado, que é uma das coisas que eu observo logo. Né? A gente que trabalha com organização, a gente olha tudo quando a gente entra na casa. Porque já tem ali alguma coisa do emocional, sim. né? E aí ela, no início, ela não conseguia falar, só ele que falava. Ela quietinha, retraída. E assim, eles queriam a casa inteira organizada, não era só um cômodo, era um trabalho grande. E ali, mas aí eu comecei a perguntar para ela, sabe? E aí ela começou a falar, dali a pouco ela cresceu. E assim, ela cresceu no corpo também, sabe assim? E ela na postura, começou a falar, na atitude. Né? Tipo assim, não, mas você tá vendo essa xícara aqui, toda cheia de bagunça? É sua. Então, aí que a gente vê, né, que o buraco é mais embaixo.
porque a desorganização externa, ela está dentro. Então, nós, como profissionais de organização, temos que ter, assim, essa empatia, esse afeto e esse olhar, né? Poxa, mas onde mais eu posso ajudar essa pessoa hoje, além de dobrar as roupas dela? Sim. É bem profundo. Mas hoje nós vamos falar sobre minimalismo, né, que está super em alta hoje em dia, né, esse tema. Eu confesso que antes de trabalhar com organização não era nada minimalista, muito pelo contrário. A organização me ajudou e muito nesse lado, né, não só a mim, mas todos que estão à minha volta, a minha família. E eu queria que você definisse pra gente, pra você, o que é o minimalismo? Então, para mim o minimalismo é você ter aquilo que você ama e que você precisa. Né? Porque às vezes você tem uma coisa em casa que você não precisa, mas você ama. Então, você não vai se desfazer daquilo só porque você é minimalista. Eu acho que a visão minimalista ela pode passar tanto por um olhar emocional, né? Por que eu tenho tantas coisas? Por que eu preciso de tantas coisas, né? Para me sentir bem. E isso tem uma característica emocional muito forte. Por exemplo, crianças que sofreram muitos abusos na infância, elas podem, sim, tornarem-se pessoas com dificuldade de deixar as coisas irem. Então, quando você tem muitos objetos, você também tem muitas emoções fechadas dentro de você. Tem um porquê. Tem um porquê. E aí, eu acho que o minimalismo, da forma que ele é falado na mídia e tudo, eu acho que assusta um pouco, principalmente essas pessoas que têm essa dificuldade, porque ela fala... Nossa, mas minha casa vai ficar pelada? Eu vou desapegar de tudo, gente, eu não vou ter roupa, Isso, a minha casa aí vai ficar sem nada. a pessoa entra na neura, né? E nessa neura ela não se desfaz de nada. De nada. Né? Porque assim, não é que você vai se desfazer de tudo. É tipo perguntar, né? Isso que eu tenho aqui é importante para mim? Então fica. Mas, desculpa te cortar, Dadá. Às vezes a pessoa, ela não quer desapegar daquilo, ela não sabe por quê. Isso. E ela cria 1000 motivos na cabeça dela. E no caso, uma profissional da organização, quando ela contrata esse serviço, ela fica dando 1000 argumentos, 1000 desculpas para não desapegar daquilo, que nem ela sabe por que ela tem aquilo ali. Exatamente. É difícil. Eu acho assim, olha, como organizer, né? Como funcionava quando eu tinha que trabalhar com uma cliente para desapegar, né? O que eu fazia? Primeiro, a minha equipe não fazia o desapego, só eu. Então, a minha equipe ia organizando e eu trabalhava com desapego com a cliente. Eu nunca terceirizei essa parte, porque, para mim, é a parte fundamental da organização. E aí, ali eu ia lendo a pessoa. Por exemplo, tinham pessoas que com 10 minutos daquele trabalho, eu já via que a pessoa tinha chegado no limite dela. E aí eu falava, olha, vai tomar um suco, né? Depois a gente volta aqui. Depois eu vou organizar isso que você já escolheu e depois a gente volta. Por quê? Porque a partir dali eu sabia que ela não ia conseguir mais desapegar nada. Entende? Porque ela já tinha chegado no limite de desapego dela. Aí ela ia, tomava uma água. Quando ela voltava, o cérebro já tinha dado uma refrescada e ela conseguia olhar contra os olhos. Mas, gente, é muito bizarro. Por exemplo, eu tive uma cliente que ela desapegou de tudo menos de vestido. Olha. Ela não desapegou de nenhum vestido. Nenhum. Ela tinha muito. Tinha um motivo para isso. Que a gente não entende. Ela não falou. Não, nem ela sabe. Ela não sabe. Às vezes a própria pessoa não sabe o motivo. Não sabe, né? E aí tudo bem, a gente tem que respeitar. Só que eu acho que em uma sessão, sendo honesta, né? Uma organizer não consegue fazer com que essa pessoa desapegue o suficiente. Justamente porque é uma questão emocional, não? E também é um trabalho maçante. Para a pessoa, no caso, para o cliente, de ficar vendo o que quer, o que não quer, analisando um item, né, de cada vez, porque realmente é isso que a gente tem que analisar item por item, peça por peça. Peça por peça. E às vezes a pessoa está ali e é cansativo. Super cansativo. É cansativo. Super cansativo. E aí chega uma hora que ela fala assim, não, vou ficar. Eu usava algumas estratégias, né, por exemplo. Eu ia até te perguntar isso, né, na verdade. Como justamente que o minimalismo ele influenciou na sua abordagem dentro do seu trabalho com a organização. Quando você vai na casa do cliente, quais as dicas? Então, o que eu faço? Eu sempre começo, eu falo assim, eu coloco em cima da cama, né? Por exemplo, um armário. Aí eu e a minha equipe, a gente já separa tudo por categoria.
short, camisa de manga curta, bababá, tudo aquilo, tudo separadinho. Quando está tudo separado, aí eu chamo a cliente. E aí eu começo montinho por montinho. Uhum. De cada montinho, eu peço para ela tirar primeiro o que ela mais ama. Ah, você vai ao contrário. Você faz o trabalho ao contrário. Eu peço que ela tire o que ela mais ama. Uhum. O que ela não vai se desfazer de jeito nenhum. Aí, por quê? Porque essa emoção de amar é mais fácil dela reconhecer. Do que ao contrário. Do que ao contrário. Aí, depois que ela tira o que ela ama, que ela realmente não quer de jeito nenhum se desfazer, aí eu falo, tudo bem, agora nessa pilha aqui, vamos ver o que você não quer mais, o que você quer doar, o que tá, né? E ali fica mais fácil dessa pessoa desapegar. Entendi. Muitos têm a preocupação, por exemplo, mas para onde vão minhas coisas? Eu não levo nunca nada de ninguém. Ah, você não leva? Não levo. Eu levo. Né? Eu não levo. Nunca fiz parte do... O que eu faço? Eu tenho algumas instituições de caridade, sim, né, que eu chamava e já deixava pré-agendado. Ah, eu levo para as instituições. A instituição vai buscar na casa da pessoa. Por quê? Porque, assim, eu sempre tenho uma preocupação. Assim, por exemplo, eu já peguei pessoas de muita grana, né, que desapegam de coisas muito caras. Então, para não ficar parecendo que eu vou levar aquilo, sabe? Eu prefiro que ela dê direto para a instituição. E a instituição vai lá e a própria instituição leva isso. O que acontece comigo, né, que já sempre acontece, eu sempre pergunto por quê. O que já aconteceu? Agora eu vou falar uma experiência minha, pessoal. Se naquele local, naquele saco, naquela sacola, tem as roupas que ela já falou que ela não quer mais. Isso. Se fica ali a visão dela, eu vou embora, deixo as coisas ali e ela com certeza vai voltar em algum momento. Não, peraí, deixa eu dar uma olhadinha aqui, eu acho que aquele vestido eu vou usar. Eu me precipitei. Aí começa a pegar tudo de volta e leva para dentro do armário. Sim. Então tira do campo de visão. Eu não deixo. A empresa vai enquanto eu estou lá. Ah, entendi. Entende? Interessante. Eu ligo. Eu tenho uma aqui no Rio, por exemplo, que eu sempre dou, porque é uma igreja católica ali no Meier, que trabalha em recuperação de pessoas drogadas, né? Dependentes químicos. E eles vivem lá, eles moram lá. Então, tudo que você doa, eles recuperam e vendem em bazares e tal, ou doam mesmo, né? Para eles mesmos, para a família deles. Então, eu ligo com antecedência, olha, eu vou fazer uma organização em tal lugar, vocês têm disponibilidade de pegar, aí já deixo marcadinho com eles. Aí, quando está tudo ensacado, eu chamo e eles vão. Boa estratégia. Eu não deixo com a pessoa, não. Boa estratégia. Porque eu tenho locais que eu já conheço, até para moradores de rua também, né? Agora, o que os clientes fazem quando são coisas de valor? Geralmente, eles falam, não, Camila... eu vou dar para alguém da minha família, ou eu vou colocar nesses sites, né, de venda, enfim. Então, eles fazem isso, né? Mas eu sempre tiro do campo de visão. Sim, não, porque se deixar lá, vai voltar para o armário. Vai voltar, não volta? Eu sei que volta. Eu sei que volta, porque eu lembro que teve uma organização até que o cliente me chamou novamente para fazer... uns 2 meses depois, né, para fazer novamente a organização. E eu lembro de peças que, quando eu fui lá a primeira vez, ela tirou e que, quando eu voltei, estava no armário novamente. Falei, abre lá, espertinha. Ai, não, pensando bem, né? Não, eu acho que eu vou usar. E tem também a questão do apelo emocional. Né? Sim. Peças que remetem a memórias, você ganhou de pessoas importantes, alguém da família, e que você não usa, você nunca vai usar, mas você também não quer desapegar. Isso aí. Né? E o minimalismo, eu acho que entra justamente nisso também. Você pode ter aquele item, aquela peça que você gosta, né? Que te traz boas memórias. Mas será que você precisa ter tudo dentro da sua casa? Eu sempre falo, né? Eu acho, assim, que essa coisa de ter muitas coisas começou mesmo ali na Revolução Industrial. Né? Que as coisas começaram a ser produzidas em massa e as pessoas começaram a ter acesso, né? A eletrodomésticos, etc. Depois veio a questão das lojas com roupa e fica muito fácil, né? E comprar dopamina, né? Te dá aquela alegria, a recompensa cerebral, né? Então, e aí as pessoas começaram a comprar mesmo
por necessidade de afeto, não é nem porque elas têm não é uma necessidade, é uma vontade, é um desejo, né? Então, eu sempre que eu chego na casa de uma pessoa, eu sempre falo assim, olha, tudo que você tem que dar conta. Energeticamente falando, essa coisa pertence a você. Então, por exemplo, se eu tenho esse copo, né? Esse copo fica 10 anos lá, ele vai ficar todo sujo, empoeirado. Eu vou ter que mandar limpar. Ele é meu, ele pertence a mim. Ele é minha responsabilidade. Então, quanto menos responsabilidade você tem, mais leve a sua vida fica. Né? Eu hoje tenho notado, não sei se todas as organizações têm notado isso, mas um desejo das pessoas de terem menos coisas. Você acha? Eu acho. No mundo consumista que a gente vive hoje? Eu tenho notado essa onda. Tenho notado. Por exemplo, as pessoas que chegam para mim para procurar mentorias, têm muita dificuldade de desapegar, mas muita dificuldade mesmo, mas elas querem. E não sabem como fazer, por onde começar, né? Isso, não sabe por onde começar, qual é o que é que eu tenho que levar em consideração, né? Algumas até sabem, mas não conseguem. Então, mas o minimalismo, na minha opinião, é a salvação do mundo. Eu concordo. Até porque os apartamentos, hoje em dia, também eu tenho essa sensação que estão vindo cada vez menores, né? Quando são construídos, eles são cada vez construídos menores. Isso aí. Então, você imagina, você entrar, né, no seu apartamento pequeno, mas você tem um monte de coisas. Exatamente. Não tem espaço que exatamente. Vai conseguir dar conta de tudo. E também não tem profissional, porque a gente não faz milagre. Exatamente. Né? Nós não fazemos milagre. E para você ver como é que é uma coisa muito bizarra, né? Porque quando a gente organiza, você sabe, sobra gaveta, sobra espaço. Muito. E aí a pessoa fica assim, nossa, mas o que eu vou botar aqui? Mas está vazio. Isso. Mas Camila tem que preencher. Não tem que preencher. Exato. Aí eu falo, não, o seu armário vai respirar agora aliviado. O ar vai entrar, não vai mofar mais roupa nenhuma. E tudo bem você ter gaveta vazia. Você não tem que ter tudo cheio de coisas. Né? Então, essa educação que eu acho que é uma coisa que as organizers precisam trazer para a realidade, para o Instagram, né? Ou outras mídias, né? Que elas usem. Exatamente, mídias sociais, para que essa educação tenha que partir do profissional. Tudo bem se sobrar espaço, não tem problema. Tá tudo ótimo, gente. A ideia é sobrar espaço. Não pode faltar espaço. Não pode faltar. Não pode faltar. E a gente estava conversando, né, Dada, antes de começar o podcast, sobre essa questão do hábito. Os bons hábitos que a gente acaba adquirindo, né, ao longo da vida. E é muito importante a gente também criar esses hábitos nos nossos filhos, nos nossos netos, enfim, nas crianças de uma forma geral. Eu estava até contando para a Dada, né, que eu tenho um filho de 10 anos e eu trabalho com organização há 8 anos. Eu não era organizada. Eu comecei a me tornar organizada depois que eu comecei a trabalhar na profissão. E comecei a botar esse hábito no João Guilherme, desde pequenininho, a ver os brinquedos, o que usa, o que não usa, né? Hoje em dia, mamãe, ele mesmo separa os brinquedos. Olha, esses brinquedos aqui eu não estou usando. Doa para quem precisa, isso né? Aí. Quando ganha um brinquedo também, olha, filho, você ganhou um brinquedo, vamos tirar um brinquedo, né? Exatamente. Então, essa coisa do que entra, sai. Então, é você criar esses hábitos também nas crianças. Exatamente. O que acontece? As pessoas se desorganizam porque elas não tiveram o aprendizado na primeira infância, né? E é uma coisa que eu falo muito, gente, que eu acho muito engraçado, porque nós não fomos preparadas também, né? E então, quando a gente manda uma criança ou uma adolescente arrumar o quarto, como é que a gente fala? Se não arrumar o quarto, vai ficar de castigo. Olha, se não arrumar o quarto, não vai ver televisão. É uma punição, né? É uma punição. A organização, ela é vista na sociedade como uma coisa ruim. É uma punição. E quando eu faço um atendimento, eu trago justamente para a parte lúdica. Eu falo, não, gente, a gente vai brincar de organizar. Exatamente. A gente vai brincar. E eu ensino elas a brincarem. E ter prazer, prazer organizando. E isso, aí eu falo, traz uma tacinha de vinho, uma xícara de chá, bota uma música, uma playlist que você gosta, música você vai ótimo. Brincar. Música é ótima. Faz de conta que é a roupinha das suas bonecas quando você era pequena, entendeu? Então, eu acho que isso fica esse recado para as mães, né? Para as mães, para as avós. A organização tem que ser lúdica. E um momento de prazer, né? Momento de prazer. Um momento de prazer para elas. Isso. Aonde que a gente erra quando a gente é mãe, avó? A criança tem caixa de brinquedo, aí derrama tudo no chão,
para brincar. Na hora de guardar, nem a gente quer guardar, imagina a criança. Sim. Então, é ideal que as coisas sejam separadas. Vai brincar com quebra-cabeça? Pronto, tá aqui o quebra-cabeça. Brinca, não quero mais brincar, agora eu vou brincar com... Ensinar a criança a lojinha de brinquedo dela. Sim. Entendeu? Sim. E isso é muito, muito bacana. Agora, me fala uma coisa, Dadá. Na sua, assim, com as suas clientes, né? Existe uma área específica da casa, algum cômodo da casa, que as pessoas geralmente têm mais dificuldade em desapegar, em simplificar, em você tornar o minimalismo ali, né? Naquele espaço? Sim. Com as suas vivências de trabalho. O banheiro. Sério? Comigo é o contrário. Banheiro, mais do que armário? Não, o armário, eu acho que é o mais comum. Né? As pessoas têm muita roupa e tal. E, assim, às vezes o armário ele não é usado só para roupa. A pessoa guarda documento, a pessoa guarda livro. É errado, não pode. Papel, de jeito papel nenhum. Não pode. Papel traz bichinho, vai comer sua roupa, né? Então, agora, é muito engraçado, gente. Banheiro. As pessoas, elas não têm um shampoo e um condicionador. Elas têm 3, 4 shampoos, não sei quantos condicionadores, aí não sei quantos cremes, maquiagem dessa, daquela. Ah, não, porque eu tô testando. Aí, gente, aí tem cordão, bijuteria no banheiro, relógio no banheiro, perfume no banheiro. O banheiro entupido de coisas. Gente, o que a gente precisa num banheiro? Vamos só pensar aqui, nós duas. Um shampoo, um condicionador, barba para o homem, sabonete, né? creme, hidratante. Um hidratante. O seu skincare, né? Ali, seu produto de skincare. Secador de cabelo, Secador de cabelo, tá. Chapinha, se você uma faz. Escova de cabelo. Uma escova de... exatamente. Se você tiver secador, uma escova de secador. Aí é tipo assim, quando eu chego nos banheiros, é uma coisa que me choca. Eu sei. Porque assim, eu te falei, eu sou minimalista. Né? Então, sempre foi, né? Sempre fui a minha vida inteira. Oh. Então, eu nem pareço que sou uma mulher, gente, meu banheiro. A minha parte do meu banheiro. Parece que é um homem, assim, né? Que geralmente o homem é mais... tem menos coisas, a parte do né? meu marido é pouquinha coisa também, né? A minha parte... Eu me mudei agora, tô morando na Serra, numa casa grande que a gente construiu, né? Aí o banheiro é lindo, é enorme, tem o armário lá debaixo da pia. Aí eu cheguei, eu já coloco tudo no lugar, porque é muito pouco. Eu já mesmo arrumo, Já né? organizo. Aí a menina que chegou para fazer a faxina falou assim, a senhora está esperando ainda a mudança, né? Eu falei, não, a mudança já chegou. Ela, a senhora só tem isso aqui no banheiro? Eu falei, só. Aí ela, meu Deus, mas tem muito armário. Eu falei, armário porque o arquiteto, né, para ficar bonito, botou o armário. Mas assim, projetou dessa forma, mas não tinha. Não necessariamente que eu vou ocupar todos os espaços, Exatamente. Então, eu vejo que no banheiro as pessoas dão uma exagerada. Dão. E também o que eu escuto muito, né? É uma promoção no mercado maravilhosa. Aí compra... Não podia perder a oportunidade, aí compra 5 pastas de dente. Olha, eu fiz organização de um casal com um filho. Eles tinham um estoque do banheiro que ela usava, um estoque do banheiro de hóspede que ele usava, um estoque do banheiro da parte de cima, que era geral, assim. A parte de gourmet, né? Você não está entendendo. Era muita coisa. Por isso que eu te falo, banheiro... 3 pessoas. 3 pessoas. Aí, assim, assim, estoque de pasta de dente para 10 anos ali, entendeu? Era um negócio assim, não, gente, e as pessoas não têm consciência que é o seguinte, isso estraga. Isso estraga, tem validade, sim, né? Inclusive, nós jogamos várias coisas fora porque estavam fora da validade. E até também com alimento. A gente está falando de coisas assim para banheiro, que até tem uma validade um pouco maior, mas eu posso falar de mantimentos, que muita gente estoca comida, né? Sim. Enfim, por várias questões, né? Isso aí. Eu também já passei por isso. E vai vencer. Vence. Assim, você está jogando dinheiro no lixo, porque vai estragar, vai vencer, né? Olha o desperdício. É muito engraçado, porque eu falo assim, quando eu chego, que a pessoa tem muita gente que estoca inclusive produto químico com comida, que não pode. De jeito nenhum. Produtos de limpeza não pode estar no mesmo armário do que comida, né, gente? Porque contamina comida, meu amor. Pelo amor de Deus, não faça isso, tá? Contamina, né, Cami? Contamina, e aí eu falo pra pessoa assim, olha, se você morasse numa fazenda, no interior, assim, que
que é longe o supermercado, que você tem que, sei lá, pegar o carro e dirigir 40 minutos, né? Um lugar inacessível. Tudo bem que Uma você certa tenha um dificuldade de estoque. chegar de deslocamento. Isso, aí você faz assim, até um estoque vai. de um mês. Sim. Agora, gente, hoje você pega o Uber, grocery, né? Em 1 hora as coisas estão dentro da sua casa. Não precisa Então não estocar. precisa, gente. Lá em Esse casa eu ensino, desespero. lá em casa a gente faz assim, um no uso, um no estoque. Por quê? Sim. Detergente, Acabou. detergente de pia. Se acabar agora, eu tenho que ir lá comprar? Não. Tem um. Aí eu abro outro. Sim. Abriu, já coloca na lista de compras. Né? É que as pessoas não têm esse hábito de fazer lista, É, né? Gente, De fazer lista. Lista é vida, né, Cami? Nossa. Lista é vida! Bloco de notas. Bloco de Gente, notas. usa. Eu não quero anotar no caderno que eu posso perder a folha. Ok, eu sou Celular. uma pessoa que eu perco também folha. Eu não anoto Isso. nada na folha que eu vou perder. A gente tem um celular, tem bloco de notas Bloco de aqui que notas. você pode anotar que você carrega Isso. com você. Exatamente. Né? E outra também, né, a gente falando de mercado aqui, quando você vai no mercado, vá com a sua listinha também. Sim. Não faça a lista mental. Isso. Faça a lista física mesmo, Isso. né? Porque E olha a certamente- lista, né? E olha a lista. Porque às vezes você ou compra de mais ou Sim. compra de menos. Chega em Isso. casa, caramba, esqueci de Esqueceu. comprar. Tem que voltar para comprar. Se tiver com fome, vai comprar coisa que não que precisa. não precisa, né? então Isso a aí. lista. Gente, lista. O que a gente faz, Cami, lá em casa, né? Eu aprendi isso sendo organizer, isso não era um hábito meu antes, tá? Uhum. Mas quando eu comecei com a profissão de organizer, o que eu fiz? Eu comecei a me educar e educar a minha funcionária de fazer o menu da semana. Eu faço isso também. É maravilhoso. É maravilhoso. Não é libertador? Muito. Gente, menu da semana é libertador. Claro que de vez em quando Ah, pode não, mudar. Hoje eu vou pedir uma tudo comida, bem. enfim, Mas isso aí acontece. pedir a comida é outra coisa. Sim. Mas aí por quê? Porque quando a gente tem o menu, aí eu falo para ela, tudo bem, a gente vai fazer isso. O que não tem para fazer? Qual é o ingrediente que está faltando para fazer essas 7 refeições? Uhum. Ou sei lá, fim de semana a gente não come em casa, então 5 refeições. Aí ela olha, não tem isso, não tem. Põe na lista. Aí vai nos banheiros, o que está acabando? O que precisa comprar? Põe na lista. Então, o meu marido, gente, nem sei se ele está me ouvindo, mas ele ama supermercado. Eu não gosto. Gente, o homem quer ir Desculpa. todo dia, aí ele Eu não compra gosto. pão, aí ele compra o quê? Tem que deixar umas coisinhas para ele ir comprando, porque ele adora ir no mercado, tá? Mas assim, a gente não tem estoque longo. Quando eu fazia estoque, eu perdia feijão com aquele bichinho, eu perdia arroz, eu sempre tinha aquela traça no armário. No armário. Meus amores, traça no armário significa que você está estocando de forma errada. É porque as pessoas têm o hábito, né? Abrir o feijão. Ela pega o feijão que ela precisa, aí faz Isso. aquele nozinho, Isso. pega aquele clips, Isso. né? Aquele Uhum. pregador e Aham. coloca de novo dentro do armário. Isso. E aí vai colocando coisa na frente. Vai. Aí aquele feijão fica lá atrás, Lá ela não atrás. enxerga. Sim. Porque os arquitetos, se tiver algum arquiteto me ouvindo, presta atenção. Armário profundo é ruim. Armário profundo prejudica o cliente. Por quê? A não ser que ele tenha um sistema de organizadores muito bom, né? Que ele puxe tudo e veja. Armário que para quê? O negócio fica lá atrás, ninguém vê, fica lá. É difícil. A gente também Pra tem limpar é ruim. A gente também tem essa dificuldade, né, nós profissionais da organização, porque quando a gente entra numa casa, a gente se depara às vezes com uns espaços que a gente pensa assim, por que fez dessa forma? Aqueles Verdade. armários não é só profundo não, comprido Isso, demais. aí que você você põe perde 5 espaço. pratos e fica aquele monte de armário faltando É. ali, né? Geralmente, quando eu vou na casa dos clientes, quando eles me contratam, eu dou dicas. Eu falo, Isso olha só, aí. você tem um arquiteto, um marceneiro, porque Isso aqui aí. você pode colocar Põe mais uma prateleira. prateleira, você pode fazer assim, um espaço para os vestidos. São pequenos Exato, ajustes que você ajuda o seu cliente, que faz muita diferença, Muita diferença. no dia a dia dele. E você sabe o que eu acho bacana, Camila? Não sei se acontece com você, mas quando a gente vai organizar a casa de uma pessoa, fica tão bonito que ela mesma quer ser minimalista. Não, o pós, o pós, sorriso. ela fala assim, nossa. Maravilhoso. Mas olha, quer saber? Quando ela vê que já está organizadinha, ela fala, não, isso aqui eu não vou querer, nem isso, nem isso, nem isso. É muito legal.
porque ela quer que aquilo fique bonito. E ela sabe que se ela for colocar mais coisas ali, não vai ficar do jeito que ela quer. E aí ela consegue desapegar mais. Visualmente a pessoa olha, né? Porque o visual chama muita Ai, atenção. fica lindo, Fica lindo. né? Então, quando você olha aquele espaço com pouca coisa, Aham. né? Todo organizado, é maravilhoso. Isso, Aí isso. é uma felicidade, é uma satisfação é uma felicidade. muito grande Olha, dos nossos clientes. Eu fiz uma mudança uma vez, né, para uma moça da Barra para o Recreio. E aí ela deu a chave na minha mão, né? Foi para um motel. Eu fui com a minha equipe no primeiro dia, a gente só abriu as caixas, tirou tudo de dentro, né? Que é o método que eu uso. E aí no dia seguinte ela veio para fazer o descarte. Quando ela olhou a quantidade de roupa de ginástica, porque assim, ela tinha 3 grandes closets no apartamento dela, então as coisas eram espalhadas. Ela não tinha noção ela não do que tinha ela noção. tinha. Cami, eu fiz uma pilha, meu Deus, desse Enorme. tamanho. Eram 5 pilhas, mais ou menos, em cima de uma cama de solteiro. Mas assim, super altas, só de roupa de ginástica. Ela não acreditou. Ela falou, não, das minhas filhas está aqui também. Isso não é meu, né? Isso não é Aí meu. ela falou assim, não, das minhas filhas está aqui também. Eu falei, das suas... Não, é que é só seu. Só seu. Ela, não, eu não estou acreditando. Vamos lá, vamos olhar. Gente, ela doou. Assim, ela ficou com pouquinha coisa, porque ela mesma ficou agoniada de ver que ela tinha aquilo. Mas ela não tinha noção, porque não estava organizada. Ser minimalista também faz você economizar. E como? Faz você não gastar o seu dinheiro, não é verdade, Dadá? Não entrar no especial do banco. Exatamente. Que hoje em dia, né, a gente sabe como as coisas estão caras, né? Então, ser minimalista, você ter na sua casa somente, né, o que você precisa, de fato, que você usa, te faz economizar. É isso que eu falo também para os clientes, né? Para as pessoas, né? Quando eu vou gravar um vídeo, enfim, dando dicas. Te faz economizar. Ah, sério? Sério. Seríssimo. Faz você E economizar. como? E como? Ó, só de você não jogar comida no lixo. Sim. Né? Porque, por exemplo, a pessoa vai no mercado e compra um monte de legume, coisas que estragam, né? Folhas e tal. Ela esquece que na quarta-feira ela vai viajar, só volta na segunda que vem. Aí tudo aquilo estraga na geladeira Tudo aquilo dela. estraga. É isso. Não, em casa também, assim, no armário, a blusa, aquela blusinha que você acha que você não tem. Você procura, porque você tem tanta coisa. Exatamente. Começa a procurar e fala, eu não tenho uma blusa branca. Aí você vai no shopping, Aí tem você compra a sua mesma blusa blusa. branca. Aí vai usar toda bonitona, achando, minha blusa branca. Aí um belo dia, você lá mexendo no seu armário, você acha a blusa branca que você achou que você não tinha. Igualzinha. Aconteceu com uma cliente americana minha, quando eu estava lá. Fui logo pós-pandemia, né? Que as pessoas ficaram trancadas comprando. E ela viu que ela tinha, tipo assim, eram uns 6 pares entre tênis e sandália, que ela tinha 3 de cada. 3 de cada? Dentro da caixa. Porque ninguém estava saindo para lugar nenhum, né? Ela, nossa, mas eu tenho 3 desse tênis. E assim, não tinha mais como devolver. Ela acabou, não sei se ela vendeu, doou, né? Mas só para essa mulher, nós construímos 3 sapateiras até o teto. Eram mais de 350 Ela pares de não sapato. tem pé. Não, suficiente. Suficiente para usar todos esses sapatos 350 pares de sapatos significa que você vai passar o ano inteiro, cada dia usar um. Usar um. E aí, no finalzinho, você vai repetir ali 6 dias, né? E deixa eu te fazer uma pergunta, Dadá. Para esses ambientes mais compactos, a gente estava falando desses apartamentos que estão vindo cada vez menores, né? Como é que você faz essa abordagem para os clientes? Quando você chega, se depara... Né? Quando é uma casa muito grande, vamos combinar, é mais fácil. É mais fácil. Né? Quando tem muito espaço. Agora, quando é um isso. apartamento pequititinho, como que você aborda? Como então, é que você trabalha? Eu chamo, a cliente está do meu lado, né? E aí eu explico para ela, olha, que tipo de organização você quer? Você quer só que a gente separe por categoria e coloque no lugar, ou você vai querer organizadinho? Aí ela fala, não, eu quero organizadinho. Olha, se você quer organizadinho, a gente vai ter que se desfazer de algumas coisas. Você fala, porque eu mando a real também. Eu falo, gente, olha só, foi o que eu falei no início. Nós não fazemos milagres. Não tem como. Não tem como. É a lei da física, né? Dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço. Exatamente. Então, ela vai ter que desapegar de alguma coisa para a gente conseguir fazer o trabalho da melhor forma possível. Exatamente. Né? E aqui a gente tem que ter muito cuidado, e eu tenho certeza que você é esse tipo de profissional também, né? Mas a gente sabe que existe gente sem noção em todo tipo de profissão, né? A pessoa, ela vem, né? E aí ela começa... Realmente, eu mostro como tá e mostro o que ficou de fora. Aí ela resolve
se ela vai querer descartar ou se ela vai querer amontoar. É uma opção dela. E, às vezes, a pessoa tem aquele negócio quebrado, feio, arranhado, manchado, rasgado. E aí a organizer fica empurrando para ela se desfazer daquilo. Sim. Tá, aconteceu isso comigo com uma senhorinha, era uma bandejinha, que ela queria, inclusive, que deixasse em cima do armário dela lindo. Pessoas de mais idade geralmente têm mais dificuldade de se apegar. Aí a menina estava querendo, né? Aí eu falei, fiz assim para ela por trás, né? Aí eu falei, não, vamos deixar aqui então, tal. Aí ela me falou assim, não, essa bandeja aqui eu tenho desde que a minha filha nasceu. É aquele apego emocional. Ai, não tem jeito. Lembra que eu falei, se é importante, fica. Se você precisa, fica. O resto a pessoa consegue, né, ali com um jeitinho, A gente tem que fazer um trabalho mesmo, né? Não é só o trabalho de a ação, de fazer o trabalho. Mas também até fazer o trabalho mental. E ouvir o cliente. A necessidade dele, do seu cliente. Porque se a gente não estiver muito atenta a isso, os objetos, eles estão ligados emocionalmente, né? Aí eu sempre falo, entrevista aqui, você entrou como? Foi minha tia-avó que me deu de presente, mas eu nunca usei, não gosto. Bom, se você não gosta, você quer ter isso na sua casa, né? Gente, é um trabalho, né, bem minucioso. Muito. Não é fácil. E como é que você integra, assim, vamos dizer, práticas sustentáveis dentro do seu trabalho, né? Dentro do seu trabalho minimalista, vamos dizer assim. Com o cliente, para que ele entenda, né? Para que ele entenda. Então, mostre para ele, né? Eu falo muito em relação à roupa, por exemplo, né? Quando eu estou ali falando da quantidade de roupa e tal, e aí eu sempre acho uma forma de comentar os cemitérios de roupa. Por exemplo. Cemitérios de roupa. Esse eu não conheço. Como é? Os cemitérios de roupa, gente, são os lugares, por exemplo, no deserto do Atacama, se você for no Google, pode colocar. Deserto do Atacama, cemitério de roupa. São montanhas gigantescas de roupas que nunca foram compradas. Mas que estão em perfeito estado. Perfeito estado. Olha. E para as empresas doarem essas roupas é tão caro que é mais fácil, economicamente mais viável, elas irem lá no deserto e jogar. E jogar lá. Nossa. Coloca que você vai ficar de boca aberta, vai cair durinha para trás. São montanhas, assim, inacreditáveis de roupas novas. De grifes, inclusive, grandes grifes. Tô impressionada. Principalmente de grifes. Porque para essas grifes, não vale a pena doar. É que nem comida. Por que restaurante, outros lugares jogam fora? Porque para doar tem toda uma especificação governamental, muito trabalho burocrático e dinheiro. Então, eles não querem, eles simplesmente jogam fora. Eu sinceramente acho. E aí eu falo, às vezes, elas pedem para ver foto, eu mostro elas. Eu falo, olha, toda vez que a gente compra uma coisa, a gente tem que pensar na morte dessa coisa. Eu comprei uma blusa hoje. Quando eu não quiser mais essa blusa, o que vai acontecer com ela? Eu posso doar para alguém. Se tiver em bom estado. Se tiver em bom estado. Se ela não estiver em bom estado, ela vai para o lixo. Sim. Então, se eu todo mês compro 10, 15, que isso é comum, tá? Sim. Se todo mês eu compro 10, 15 novas peças de roupa, né? E eu tenho o hábito de me desfazer. Tem gente que simplesmente joga no lixo mesmo, né? Para onde vai o meu lixo? Para onde vai essa comida toda, né, aqui, que eu não usei, que eu vou jogar fora, que eu gastei o meu dinheiro? Para onde vai? Gente, existem coisas chamadas lixões. Daqui a pouco o mundo vai ser um grande lixão. Sim. Né, eu nem sei assim mais qual é a porcentagem, mas existe assim, uma porcentagem de lixo por família. Você já reparou que todo dia você tinha um saco de lixo cheio da sua casa? Com certeza. Né? Então, assim, para onde você filtrar vai o seu lixo? E você filtrar o seu lixo dentro da sua casa, orgânico, isso é muito importante. Super importante. Fazer essa separar o que é orgânico. É porque a gente tem que pensar o seguinte, gente, a terra é essa aí. A gente tem essa terra aqui, né? Pelo amor de Deus, não tem outra. Esse lixo, gente, ele é jogado no mar. Grande parte desse lixo vai para aqueles negócios lá compridos, lá que eu esqueci o nome, tipo um cargueiro, e é jogado no mar.
É isso, é esse lugar que vai o nosso lixo. Então, toda vez que a gente... E aí, se eu era minimalista, hoje eu sou muito mais minimalista, né? Porque tudo que eu compro, eu penso, caramba, e outra coisa, né? Quanto de água, quanto de recurso natural foi usado para fazer essa blusa. Uhum. As pessoas não pensam nisso. Não é um estalo. Sim. É um lugar, um galpão enorme, né? Ali usando eletricidade, usando água, poluindo rios, né? Porque é para fazer a roupa, tem que poluir. Então, para onde vai o seu lixo? Sim. E você tem alguma dica assim, de quais são os produtos ou materiais que você recomenda para uma organização sustentável? Sim. Eu sempre gosto de trabalhar com cestos de palha, né? Porque são coisas naturais. Eu sempre dou preferência para eles. Os plásticos não tem jeito, né? A gente tem que usar, por exemplo, banheiro e área de serviço, lugar que tem produto de limpeza e tudo, né? Seria mais a parte de plástico mesmo. Mas o plástico, gente, existe... Isso é um estudo, tá? Existe um número de anos que, se você usa aquele objeto plástico durante tantos anos, não tem problema. O problema O problema, por exemplo, saco plástico, se ele for usado 3 vezes, tudo bem, não tem problema. Olha, isso eu não sabia. Pois é. Aí é melhor, por exemplo, do que aquela sacola de pano, que vai precisar de um monte de produto para ser formada, para ser criada. Né? E aí a pessoa não tem uma, tem 20. Porque, né, cada lugar que ela vai, ela acha uma bonitinha e compra. Então, existe sim esse estudo que diz que o problema do plástico não é que o problema é o descarte dele. Se o descarte dele é feito da forma correta, não tem problema. Não tem problema, porque ele vai ser reusado. O problema é que as pessoas jogam no mar, né? Jogam no mato, na rua, no mar. Exatamente. Né? E isso é insustentável. Mas você sabe que quando eu vou ao mercado, eu não coloco as minhas compras no saco plástico. Tem as sacolinhas, né? Tem as sacolinhas. Eu também, eu evito. E se tem alguma coisa, às vezes eu vou comprar só uma coisa só, né? Eu não tô com a minha sacola. Aí a menina sempre pergunta, eu tenho um dedo na bolsa. Você quer um saco? Não quero. Isso aí. O planeta agradece. Isso aí. Eu levo na mão. Eu tenho uma pequenininha assim que eu uso, que ela fica pequenininha. Aí eu abro, às vezes até em loja mesmo, eu coloco na minha própria sacola. Mas isso, gente, é uma coisa que a gente vai desenvolvendo com o tempo. Sim, é uma educação. É uma educação que a gente vai desenvolvendo com o tempo. Não é rápido, não. É uma coisa rápida. Não. O meu marido morre de ciúme das sacolas dele de supermercado. Morre de ciúme. Se algum filho vai lá em casa e leva, ele fala, olha, eu quero que devolva... Lembra do Tupperware? Sei. Ele é com a sacola. Sim. Vai levar minha sacola, mas quando voltar eu quero que devolva minha sacola. Porque parece que nem par de meia, que some, parece que abre um buraco negro assim, e aí ele entra e desaparece. Ele morre de ciúme e a gente só usa essa sacola, né? Não usa sacola plástica. E são essas coisinhas, pequenas coisinhas. Porque o minimalismo está nisso também. Isso também é ser minimalista, né? Quanto menos insumo natural a gente usar, está ligado ao minimalismo. Né? Quanto, por exemplo, você tem móveis da sua casa, né? Você vai trocar todo ano? Não. Olha, gente, para fazer móvel, custa para a natureza. Né? Aí esse móvel vai aonde? Vai para um lixão? Ou você vai doar para alguém? Se for doar para alguém, tudo bem. Se tiver muito dinheiro, beleza, né? Mas é o excesso de coisas que a gente tem que ter cuidado. Agora, eu gosto muito dos produtos de plástico para área de serviço, por exemplo. Aqueles que têm alcinha. Sim. Mas olha só, uma coisa importante que você perguntou. Por exemplo, quando eu organizo um closet, eu só coloco o organizador se a pessoa pedir. Por exemplo, na gaveta. Eu não sou a pessoa que sai botando colmeia à torta e direita, não. Porque eu mostro, né, como é que dobra. Vamos falar o que é para algumas pessoas, né? São aqueles organizadores que tem aquelas divisões que a gente coloca dentro da gaveta para organizar peça íntima, meia, enfim, camisa, né? Isso são colmeias organizadores. Isso. Onde eu sempre uso colmeia. Meia, calcinha, para cinto, às vezes eu uso, que eu acho importante, né? Coisas que roupa de ginástica, aquelas blusinhas de dry fit, né? E topzinho. Sim, eu também uso bastante. O resto, eu acho que não tem necessidade. Tem gente que pede em tudo, tem gente que não quer em nada.
Tem gente que não conhece. Eu Fala, caramba, eu tive uma existe. cliente que veio de São Paulo para cá. E aí, quando eu fui organizar a gaveta as gavetas, né, eu sempre chamo a pessoa. Eu falei assim, fulana, como é que você quer aqui? Você quer arquivo? Arquivo é assim, tá, gente? Em pezinho, né? E cascata é deitadinho em cima do outro. Uma em cima da outra. Isso, assim. eu perguntei, ela falou assim... Escadinha. Isso, eu falei, ela falou, pelo amor de Deus, não coloque nada em pezinho. E nem colmeia. Ela falou assim, eu tenho crise de pânico. Cada organização é individual. Mas olha só, é uma organização. olha que loucura. Ela falou que ela tem taquicardia, literalmente. Isso provoca nela, de fato, fisicamente, uma crise de ansiedade. Não é que ela estava falando. Entendi. Ela falou assim, eu tenho taquicardia quando eu vejo isso assim. Então, quer dizer, ouvir o cliente. Então, assim, eu acho que eu adoro tudo em organizador, lógico e tal, mas eu acho que às vezes o excesso de organizador pode prejudicar. Com certeza. Né? E eu vou te falar uma coisa. Às vezes, eu falo muito... O que eu costumo dizer, né? Que a organização é o momento que a gente tem para usar a nossa criatividade. Isso aí. Brincar, né? Brincar. Vamos brincar. Então, às vezes, você vai para casa daquele cliente... Você não precisa comprar organizador. Às vezes, o próprio cliente tem na casa dele caixas, cestos, que estão ali parados, jogados num canto, ou com uma função que não, né? Que você pode aproveitar. Sim. Então, você ajuda também o seu cliente a economizar. Exatamente. Isso é maravilhoso. Então, eu sempre falo, gente, vê uma caixa. Às vezes, você guarda uma caixa bonita, né? De alguma coisa que você comprou e está guardada, parada ali. Exatamente. Vamos organizar alguma coisa para... ter, no caso, usar, né? Ter uma função essa caixa. Para você não ter que gastar dinheiro indo na loja comprar um organizador. E olha, uma coisa interessante, para pessoas com desorganização crônica, quando você usa muito... elas mesmas compram muito organizador, tá? Pessoas compram muito organizador e não conseguem se organizar, são desorganizadas. E não sabem nem como usar também, né? Não sabe. E aí, o que acontece? Aquilo vira apenas um depositório de bagunça. O que é para organizar vira um depósito. Vira um depósito, Sim. né? Então, você está fazendo uma desajuda para o seu cliente. Por isso que é importante observar. As pessoas falam assim muito, eu vou comprar um organizador. Mas qual que eu compro? Não sabe Não qual sabe, comprar, nem qual colocar. Ou compra e não sabe como usar. E nem onde coloca, né? Nem onde colocar. Isso é muito comum, Muito gente. comum. E as pessoas falam assim, mas é impossível, gente, pelo amor de Deus. Não, gente, não é impossível. Não. Isso é muito possível. Nada é impossível nessa vida, gente. Nada é impossível. Agora, deixa eu perguntar uma coisa para você. Acontece muito comigo, né? O cliente contrata a gente vai na casa dele, faz aquela organização maravilhosa, que eles amam de paixão. E eles sempre falam assim... agora eu não faço mais bagunça na minha casa. Agora eu vou manter dessa forma. 2 meses depois, 1 mês depois, ou até semanas depois, poucas semanas depois, o cliente te chama para fazer, né, aquela revisão. Fazer revisão. Quando você chegar lá, tá aquele caos. Então, como é que você aconselha os seus clientes a manterem a organização a longo prazo? Tá. Né? Não só a questão do minimalismo também, de ajudar, porque às vezes a pessoa fala assim, eu adorei ter um espaço vazio. No dia seguinte vai no shopping, começa a comprar um monte de coisa e enfiar dentro de casa. Isso aí. Então, o que você fala para os seus clientes? Então, eu falo, mas é difícil de ir para frente, porque você sabe que falar né, e falar é uma coisa, né? Então, praticar. Eu ensino, por exemplo, se tiver funcionários na casa, eu ensino os funcionários a manterem aquilo dali. Aí eu chamo e eu falo, olha, você tá vendo que aqui só cabe X coisas. Então, se você comprar mais, você vai ter que tirar uma daqui para não ficar bagunçado, porque senão não vai ter lugar para colocar. Né? Então, eu faço com que ela veja. Às vezes funciona, mas assim... mas o que acontece, gente? A pessoa desorganizada... Vamos falar de TDAH, né? Que, como a gente estava falando... A gente estava conversando antes de começar o podcast. Por exemplo, a pessoa que tem TDAH, ela não percebe que ela não colocou no lugar. Ela não percebe. Entendeu? Entendi. Cognitivamente, ela não viu que ela deixou... Por exemplo, ela abriu a gaveta, aí tirou uma colher de pau. Sei lá, ou tirou uma tesoura para cortar uma etiqueta lá no quarto da roupa da filha. Aquela gaveta ficou aberta. E ela nem se deu conta que estava aberta. Não se deu conta que ficou aberta, porque cognitivamente ela já se desligou daquela ação, ela já está preocupada com outra com coisa. O uniforme da filha, com o horário que está em cima da hora. Então, isso não tem como a gente resolver. Né? Tem, assim,
explicando que ela precisa pedir ajuda para isso também. Né? Então, por exemplo, eu tive na minha época, né, que eu estava fazendo organização de casa, vários clientes com TDAH. Então, por exemplo, eu tinha um casal super bem de vida, uma pessoa de São Paulo, mega, assim, top dos tops, uma casa linda, maravilhosa. Qual era o problema deles? Tirava a roupa e deixava no chão do quarto. Tirava a roupa e deixava ou no banheiro. E eles faziam isso sem perceber, né? Sem perceber. Sem perceber. E ficava lá. E isso incomodava eles. E aí eu criei ela mesma, eu falei, você precisa de um cabideiro, ela pediu para a arquiteta dela fazer. E aí eles passaram a pendurar no cabideiro, em vez de deixar no chão. Mas não virou uma outra bagunça? Não, porque mas aí resolveu um problema. Não era o chão. Resolveu um problema, ok. Mas por quê? Porque se eu dissesse para eles, não, você tem que colocar um cesto de roupa suja, por exemplo, eles não iam fazer. Não ia fazer, né? Entendeu? Aí a gente tem que calcular até onde a gente pode ir com o cliente. Entendi. Né? Então, por exemplo, isso nem aconteceu comigo, aconteceu com uma PO amiga. Ela estava com um casal e o casal estava quase se separando. Gente, as pessoas se separam por causa de desorganização, por causa de bagunça, é verdade, tá? As pessoas se separam por causa de bagunça. Verdade verdadeira. Esse casal estava quase se separando. Chamaram essa organizer para ajudar. A mulher não aguentava mais, porque tinha um cesto no banheiro e o marido dela só jogava a roupa no chão. Com o cesto ali. Com o cesto ali. Cesto na cara dele. O cesto ali. Gente. E ele botava no chão. Aí, depois de uns anos de briga, ela falou, olha, eu só lavo a roupa que tiver no cesto. O que tiver fora do cesto. O que tiver fora vai ficar... E ele continuou jogando fora do cesto. E aí eles começaram a brigar, porque ele não tinha roupa para lavar, ou para vestir, e ela não ia lavar. Chamaram a organizer. Aí ela foi. E aí ela falou assim, vamos fazer o seguinte, vamos tirar a tampa do cesto. Gente, isso não é brincadeira, isso é realidade. Tinha uma tampa. Tinha uma tampa, não era sem tampa. Não era sem tampa. Vamos tirar a tampa do cesto. Resolveu. Um pequeno gente, é um ajuste. É porque é cerebral. É cérebro. É porque às vezes, não é só o que a gente está falando, às vezes não é só a pessoa ser desorganizada por ser desorganizada. Às vezes o buraco é mais embaixo. Tem de fato um problema. Geralmente é uma questão. A ser resolvida. Quando tirou a tampa... Virada de chave. Aí ele brincava de basquete, entendeu? De jogar... Lembra que eu falei do lúdico? Com a criança, sim. O lúdico. Sim. Gente, e isso é real. Então, a profissão de organizer, ela não é uma coisa encaixada. Cada cliente é um cliente não que tem você uma regra. Não tem uma regra. Você tem as diretrizes da organização, sim. Né? Mas não existe uma regra. E mais um detalhe que eu não sei se já aconteceu com você. Quando você pega uma pessoa muito desorganizada, ela quer as dobras milimétricas. Ela tem um toque. Peguei algumas, não? Já peguei várias. Algumas. É porque eu acho que eu atraio, né? Eu acho que eu atraio. Porque, assim, no TDAH existe uma coisa chamada perfeccionismo, tá? Que é um dos sintomas do TDAH. Então, é uma pessoa mega desorganizada, porém, ela é uma pessoa perfeccionista. E por isso também que ela deixa bagunçado. Porque, como ela não vai conseguir fazer deixar perfeito, ela vai procrastinando e ela não faz aquilo. Olha, é curioso isso. Pois é, exatamente. Aí, quando essa pessoa te contrata... Ela quer que você quer milimétrica. Deixe perfeito. Ela quer que você deixe perfeito. E geralmente é aquele cliente que vai encrencar no final para você voltar e resolver porque não ficou bem feito. Você ficou uma dobrinha, um negocinho assim. E aí tem organizer que fala assim, gente, eu cheguei aqui, essa casa parecia um sei lá o quê, um lixão. E agora ele quer... Sim, ele vai querer que você faça perfeito. Porque é assim que o cérebro dele funciona. E tem alguma rotina de manutenção que você recomenda para evitar essa bagunça diária na casa das pessoas? Sim. O que você eu ensino muito a cesta, que eu chamo de cesto da meia-noite. Eu adoro os nomes que a Dada dá, assim, vamos lá. Cesto da meia-noite. Cesto da meia-noite. Eu vou anotar depois. Adota. O que é o cesto da meia-noite? É um cesto que fica num local da casa, visível para toda a família. Tudo que você... eu cheguei, tô com esse celular na mão, jogo no cesto da meia-noite. Sei lá. Celular ninguém joga no cesto da meia-noite. Não, celular vai com... Chave, sei lá. Brinco, joga no cesto da meia-noite. É tudo assim, é para não ficar em cima dos móveis, espalhado. Não ficar em cima da mesa, não ficar no chão. Vai pro cesto da meia-noite. Tá.
No final do dia, Aham. geralmente a mãe, né, que faz isso, mas eu já recomendo que cada pessoa tenha o seu próprio cesto, se for uma família maior, né? Maior. A mãe vai com esse cesto e vai tirando para cada cômodo. Levando para o local certo Isso, cada por exemplo, objeto. Juliana, o nome da minha filha. Isso é da Juliana, isso é da Carolina. Ah, isso tá. Separando. Aí ela vai colocando nos quartos. E cada um tem que cada organizar um tem que colocar nos lugares. nos lugares devidos. Geralmente, quando é uma coisa fácil, a própria mãe já coloca. Se é uma roupa suja, já vai para o cesto. Isso facilita muito para pessoas muito desorganizadas, porque a gente não vai nunca pensar ou esperar que essa pessoa vai levar a coisa para o lugar certo, porque ela não vai. E se uma das pessoas não levar para o lugar certo? Ah, tá bom, mãe, obrigada. Botou aqui na cama para guardar, a obrigada. bagunça vai ficar no quarto dela. Vai ficar lá. Pelo menos não fica na sala, entendeu? E aí é uma questão, uma relação da mãe com esse filho, se ela vai pedir que ele ajeite ou se a empregada no dia seguinte, quando chegar, vai fazer isso. É porque quando a família é grande que eu digo assim, Isso. tem um marido, tem os filhos, às vezes você é muito organizado, mas tem alguém na família que não é. Então você lidar com isso. Você sabe o que eu fazia com os meus complicado. filhos? Eu fechava a porta do quarto deles. Deixava a bagunça. Meu marido ficava enlouquecido, mas eu simplesmente fechava a porta. É, porque ali é o espaço Entendeu? dela. É o espaço de cada um. Eu sim. sempre respeitei isso, né? Que cada um tinha seu quarto, tinha seu espaço. Tava me incomodando, eu fechava. Agora, os espaços comuns da casa não podiam ficar bagunçados. Sim. Tá? Por isso que eu acho que o cesto da meia-noite, gente, funciona muito. Porque à noite você sai tirando. E olha que interessante. Gostei dessa dica. Você sabe o que é muito bacana? Gente, onde está a chave do carro? Está no cesto da meia-noite. Vai lá que você vai encontrar. Porque você ensina a pessoa que tudo que ela tá na mão vai pro cesto da meia-noite. Sim. Ai, mãe, aquele brinco tal. Tá no cesto da meia-noite. Vai lá olhar. É muito bacana. Muito então, legal. isso é uma técnica que eu ensino. Para que a pessoa consiga manter. E para itens sentimentais, a gente tinha falado sobre isso, né? Como é que você faz para ajudar o cliente a desapegar? Eu sei que você falou que, né, ele fala, não, essa bandeja foi da minha filha. Agora, vamos supor, você entra numa casa onde, para várias coisas, a pessoa tem uma desculpa. Ah, porque esse aqui eu ganhei da minha prima, de aniversário, eu não posso desfazer. Sim. Ah, aquilo ali eu ganhei do meu marido, eu não uso, mas eu também não posso me desfazer. Porque se ele souber que eu doei, ele vai brigar comigo, ele vai ficar chateado. Quer dizer, a pessoa ela já cria várias situações, vários bloqueios para não se desfazer, não é de uma bandeja, é de várias coisas. Isso. Quando eu noto assim que a pessoa tem muita dificuldade, aí eu uso a seguinte história. Objetos são apenas objetos. Agora, o objeto, ele pode te trazer uma emoção, uma saudade, né, e tal. Ou seja, ele representa alguma coisa. Só que, se você tirar essa emoção do objeto, se você conseguir fazer com que a pessoa tire a emoção do objeto e passe para o momento, você consegue. Então, por exemplo, sei lá, esse copo aqui eu ganhei quando eu fui no Multishow lá com a Cami. Nossa, eu vou guardar para a vida... Não vou guardar para a vida toda, né? Então, o que eu faço? Eu tiro uma foto com ele. Eu guardo. É uma recordação, é uma lembrança. Porque a foto também é uma recordação. Então, eu tiro uma foto. É que nem roupa, né? Às vezes eu faço as meninas tirarem foto com aquela roupa. Porque, na verdade, o que ela quer não é o objeto. Ela não quer esquecer aquele momento. Aquele momento. Então, por exemplo, a foto é um grande aliado nesses momentos. Tá? Eu vou falar a minha experiência pessoal. A minha avó faleceu em 2000. Embora ela morasse no Nordeste, tenho uma conexão muito grande com a minha avó, materna. Muito, muito, muito grande. E ela fez uma colcha de crochê quando eu casei. Só que essa colcha, gente, vai para os Estados Unidos, volta para os Estados Unidos, muda... É uma colcha que você nem usa também, não usava, só guardava mesmo. E ela já estava toda rasgada. Tinha um pedaço dela. Bom, eu cortei esse pedaço e fiz um quadro. Olha!
entendeu? Você tem a lembrança. E isso, né? A colcha tá ali. E tem uma função. A mão né? da minha avó que fez aqui, mas ficou um quadro. Ficou um quadro. Então, por exemplo, a recordação dos filhos, né? Tem gente que guarda todos os papéis, a criança faz um risco, a pessoa guarda, né? Porque ela quer manter. Porque ela quer manter o quê? Ela quer manter a infância do filho ali com ela. Então, escolhe um de cada ano, bota num quadro. E Ou pronto. também pode botar numa caixa. Pode botar numa caixa, recordações do meu filho. E você vai colocando ali. O problema é que se a pessoa tiver 5 filhos, você imagina, né? Durante 6 anos, geralmente. Assim, o que eu vejo é durante 6 anos. Até a criança fazer 6 anos, a mãe guarda tudo que aquela criança faz. Eu sei. Né? Você sabe, né? Eu sei. Aí eu sempre falo, gente, escolhe aí 2, 3 de cada ano, que você gosta mais. Lá nos Estados Unidos, a gente fazia uns magnets, assim, né? Uns ímãs para colocar na geladeira. Então, eu tenho dos meus 2 filhos mais novos, né? A minha filha mais velha nunca gostou de desenhar, então dela eu não tenho. Aí eu tenho uma roupinha, por exemplo, de cada um quando era bebê. Uma roupinha de cada um. Né? Assim, onde você pode guardar esse momento que não seja num objeto. Num objeto. Até porque se tem um incêndio, se tem uma catástrofe, você vai perder. Sim. Né? Se acontece alguma coisa, você pode perder aquilo. Exatamente. Sim. Então, mas é só para entender isso, né? Que o objeto, ele só guarda aquele momento de emoção. Se você consegue fazer com que esse cliente transfira isso para outra coisa, ele consegue desapegar. É muito difícil. É difícil. Não é fácil. Não é fácil. Você fazer com que o cliente entenda isso. Né? Então, realmente, assim, tem vezes que a gente tem sucesso. Sim. Mas tem vezes que a gente não tem sucesso. Por exemplo. E tá tudo bem. E tá tudo bem, não tem problema. Roupinha de bebê, tem gente que já coloca, né? A primeira roupinha que usou, aí põe num quadrinho, junto com o negocinho da maternidade, Sim. fica ali. E aí a propensão dessa pessoa guardar mais, além disso aqui, vai ser bem menor do que se ela não tiver feito isso aqui. Entende? E eu tô falando isso, mas as minhas filhas, a gente guarda uma roupa... Eu tenho 7 netos, tá? 7? 7 netos. As minhas filhas que moram nos Estados Unidos, elas têm a roupinha de todos os filhos. Assim, aquelas mais surradas, elas doaram e tudo, né? Mas tem aquelas roupinhas especiais, Tem aquelas roupinhas especiais que ganharam, né? E roupinhas boas e tal. Ah, mas eu vou ter mais um. Isso é legal, a pessoa guarda pro próximo. Só que, por exemplo, a minha mais velha não vai ter mais nenhum, né? Aí eu estive lá com ela, eu falei, como é que vai ser? Aí ela conseguiu desapegar, separou algumas peças, né? E para quando a filha tiver filhos, né? Que são roupas muito boas, roupas de grife, tudo ela guardou para que a filha possa usar na filha. Isso eu acho legal, né? Porque o problema não é guardar, né, Cami? O problema é guardar tudo. O guardar demais. Esse é o problema. O excesso. A gente está falando de minimalismo. Sim. Ser minimalista nas recordações também tá legal. Eu não sei se acontece com você, mas alguns amigos, amigas, né, falam assim, Camila, você trabalha com organização. Cara, seu armário não deve ter nada. Você deve ter uma porta, o seu armário. Não, até tem poucas portas mesmo. E eu tenho pouca roupa, né? Mas eu acho, a ideia é essa. E eu já criei o hábito, assim, eu vou no shopping, eu amo uma roupa. Quero comprar aquela roupa e tá tudo certo, gente. Você pode amar aquela peça e querer comprar. Eu chego em casa, automaticamente, é automático. Uma entra e a outra sai. Alguma tem que sair. Isso, já criou esse hábito, Já criei esse hábito, né? Dadá, para a gente finalizar, para a gente encerrar, qual dica que você dá para a pessoa que quer começar hoje a ser minimalista, a ser mais organizada, né? Qual a dica que você dá pra gente começar hoje? A primeira dica é essa pessoa escrever ou num post-it, algum lugar visível para ela. Eu sou minimalista. Essa frase. Eu sou minimalista. Ela vai falar assim, não, mas eu não sou. Não tem problema. Mentir para você mesma não tem problema. Por quê, gente? Porque você vai criar um novo caminho neural, uma nova informação no seu cérebro. No seu cérebro. Eu sou minimalista. E todo dia você vai falar isso para você. Eu sou minimalista, eu sou minimalista. E aí ela começa a escolher uma gaveta, um espaço pequeno na casa, onde ela vai começar
a desapegar. Gente, desculpa, é uma gaveta, não é um Não é armário todo, inteiro. nada. Uma gaveta. Porque senão o processo, você vai largar o processo no meio. Isso aí é o nome do meu método, é uma gaveta por dia. Uma gaveta por dia. Por quê? Porque é uma gaveta mesmo. E às vezes, gente, tem cliente meu que tem que dividir essa gaveta em 2 dias. Aham. E tudo bem. Por exemplo, se é calcinha e sutiã, hoje ela faz só calcinha. Amanhã ela faz sutiã. E é um processo lento É um mesmo. processo lento. Sim. É um processo lento. Então, comece pelo lugar que para você te incomoda mais. Eu sempre falo isso também. Onde está doendo mais? Geralmente é o armário, né? Com certeza. Para as mulheres sempre é o armário, gente. Sempre é o armário. Né? Incomoda mais, porque toda hora ela abre e ela fala, nossa... Tá no campo de visão dela o tempo todo. Visão. E olha que interessante, eu tô com uma das minhas alunas agora, né, que ela falou assim, que todo namorado que ela tem, ela não leva no apartamento dela, porque ela tem vergonha. Do armário? Isso, do armário, né? Gente. E aí um dia, um desses namorados insistiu muito e foi. E foi aí que começou o problema dela, né? Que esse namorado foi. E quando ele chegou lá, que ele foi eu quero ver seu apartamento e tal, e foi lá fuxicar, né? Quando ele abriu o armário, ele falou assim, fulana... Que isso? Eu jamais podia imaginar que uma mulher inteligente, linda como você tivesse um armário assim. Eu tô chocada. Ela disse que ela queria abrir um buraco no chão. E se enfiar no chão. Desde então, ela entrou num processo de doenças e de tudo, né? Porque começa a fazer mal para ela. Mal pra ela. Né? E ela sozinha não consegue resolver. Porque se fosse fácil, né? Tava todo mundo organizado, né, Cami? Com certeza. Porque às vezes muitas pessoas querem, mas não sabem como fazer, por onde começar. E ficam perdidas. Então, assim, é possível. É possível você criar esse hábito, que é um hábito maravilhoso. Sim. Não só de você ser minimalista, né? Não, é muito difícil para mim nesse momento ter gavetas vazias no meu armário. Tá tudo bem, né? Tem problema. Mas vamos começar então a criar o hábito da organização, de manter o seu espaço organizado, né? E a pandemia trouxe muito isso, né? As pessoas começarem a olhar mais para dentro das próprias casas, né? Porque a gente teve que ficar muito tempo dentro de casa. Viram pela primeira vez a casa com os olhos reais. Porque antigamente as pessoas saíam muitas vezes de manhã e só voltavam para casa à noite, tomava banho, jantava e dormia. E acabou. E não via. Fim de semana era festa, e passeio. Não via o real, como é que estava ali. Né? Então, a pandemia trouxe isso para as pessoas, né? Exatamente. Dada, queria muito te agradecer. Foi um papo maravilhoso. Ai, você... eu amei, eu espero, eu tenho certeza que ajudou todo mundo, né? Eu espero que tenha ajudado você aí, né, que está ouvindo esse podcast, porque realmente organização é vida, né? É vida. E não é frescura, gente. Não é frescura. Não é frescura, tá? Então, qualidade de vida, qualidade de vida. Se você não quer contratar nesse momento um profissional, não pode, não tem problema. Isso. Você mesmo é capaz de começar a criar o hábito de organizar a sua casa. Né? Exatamente. Fica só aí uma sugestão de, assim, por exemplo, curso gravado, às vezes pode trazer mais ansiedade, a pessoa não consegue, né, e tal. Você mesmo na sua casa e vai olhando para suas coisas, né? Poxa, será que eu preciso disso aqui? Se pergunta, né? E é tipo assim, olha, eu quero ter uma vida mais leve com menos coisa. Isso aqui está compactuando para essa realidade acontecer? Né? Essa xícara a mais que eu não uso, ela vai fazer com que esse meu sonho de ter uma casa mais organizada funcione? E aí, fazer perguntas para si mesmo é maravilhoso. Faça perguntas para tudo que você tem na sua vida, se pergunte se vale a pena manter e se está de acordo com o que você está desejando, com o que você está sonhando, que é ter uma casa mais organizada. E com certeza, gente, o caminho do minimalismo é o caminho da salvação. Sim, concordo. Né? Assina embaixo. Obrigada, Dada. Tá? Foi maravilhoso. Um beijo. Nossa, adorei, eu amei. Amei. Maravilhoso. Obrigada a vocês que estão ouvindo gente, aí também. Um beijo. Até a próxima.